Olá, bem-vindos ao canal Cal Mangás. Mangá de hoje: Mofo. O capítulo se inicia com a narração de Akayama dizendo: um ano fora do Japão, um ano fora de casa, voltar deveria ser um alívio em vez de sentir nojo. Enquanto eu estava fora, estranhos ficaram aqui. Esses tais estranhos foram meu professor do ensino médio e sua família. Ainda não acredito que aluguei minha casa nova para esse tipo de pessoa. Não coloquem pregos na parede, eu falei na época, não adiantou nada. Eles deveriam ter se mudado há algum tempo. Akayama se pergunta onde estão suas chaves. Akayama decide ligar para seu irmão Seiji e diz que está ligando de perto da casa. Akayama diz que o trabalho terminou mais cedo que ele esperava e por isso ele voltou um mês antes. Akayama pergunta por que seu irmão está tão surpreso. Akayama diz que o próximo trabalho só começa em um mês e ele queria aproveitar para descansar. Akayama diz que perdeu suas chaves e não consegue entrar e pergunta se seu irmão poderia entregar as chaves reservas. Akayama diz que não achou seu cachorro em casa e pergunta se Seiji está cuidando dele. Seiji diz que o cachorro escapou. Furioso, Akayama pergunta quando o cachorro fugiu e pergunta se os inquilinos cuidaram bem do cachorro, já que uma das condições de alugar era cuidar do cachorro. Seiji se desculpa e diz que está indo agora mesmo ao local. Akayama diz que está com um mau pressentimento sobre isso. Em pensamento, Akayama diz que definitivamente não deveria ter alugado a casa para esse professor, e agora nem sabe em que estado está sua casa e é uma sorte ter guardado suas coisas na casa de seu irmão Seiji. Akayama encontra uma chave na varanda da casa e se pergunta por que deixaram a chave de inquilino em um lugar tão imprudente, já que qualquer ladrão poderia achar. Furioso, Akayama diz sarcasticamente que esse é um excelente exemplo para um professor dar. Akayama percebe que a energia também foi cortada. Akayama caminha pela casa e se pergunta onde estão as boas maneiras do professor. A casa está muito escura. Ao chegar na cozinha, Akayama se surpreende com o estado da sujeira e o cheiro forte. Nas panelas, Akayama vê que estão cheias de mofo. Akayama corre até o banheiro. Na banheira, Akayama vê que na água tem círculos negros flutuando como se fosse óleo na água. Seiji finalmente chega na casa e cumprimenta Akayama dizendo que já faz um ano e ele parece mais magro. Akayama logo pergunta que coisas são essas na sua casa. Seiji diz que não esperava que ele voltasse tão cedo e por isso não limpou. Akayama mostra a geladeira e pergunta que diabos é isso. Seiji se pergunta se o professor tentou fazer alguma pegadinha com ele. Irritado, Akayama diz que o professor fez isso de propósito, e que provavelmente ele tinha algum rancor porque Akayama não queria alugar a casa para ele. Akayama diz que sabia desde o início que esse professor era desagradável, mas não esperava que ele fosse tão desprezível. Seiji diz que não pode ter sido de propósito. Akayama o manda olhar o banheiro. Akayama mostra a banheira para seu irmão e pergunta o que é isso se não algo que o professor fez para o irritar. Ao ver a banheira, Seiji diz que isso talvez seja ferrugem. Seiji diz que de qualquer forma isso é responsabilidade dele e ele agora vai continuar procurando o cachorro, já que ele deve estar por perto. Falando sozinho, Akayama diz que está ficando muito desgastado, já que achou que poderia descansar mais quando chega em casa e isso estava o esperando. Akayama reclama do fedor do mofo. Akayama começa a limpar sua casa. Depois de horas de limpeza, Akayama diz que um banho quente deve o ajudar a descansar agora. Na banheira, as lembranças do dia que alugou a casa passam na memória de Akayama. Esta é uma bela casa, uma casa realmente linda. Ter uma casa como está quando você já tem 20 anos. Não há dúvida de que você é filho do falecido vice-diretor, ele deve estar muito orgulhoso de você. Akayama narra. O professor Shimaoji contatou meu irmão Seiji para informar sobre o aluguel da casa. Isso foi exatamente uma semana antes de eu ir para Los Angeles. Na época, Seiji me ligou e disse que a casa do professor Hoji queimou em um incêndio. E assim que ele soube que a minha casa ficaria vazia, ele disse que queria alugar até que a dele estiver reconstruída.
Eu disse para Seiji se ele estava brincando comigo, afinal eu tinha acabado de comprar esta casa e o meu trabalho me envia para o exterior. Eu já estava bastante frustrado e Seiji queria que eu alugasse minha casa para o professor Roji. Seiji disse que sabe que Akayama odiava o Sr. Roji, mas como ele foi professor dos dois uma vez e seria muito estranho rejeitar ele. E o professor disse que cuidaria do cachorro enquanto Akayama estiver fora. Seiji disse que irá levar o professor e a família para ver a casa no próximo domingo e que é para Akayama pensar nisso. Akayama manda seu irmão não decidir isso sozinho. Sentindo asco, Akayama pensa: o Sr. Roji foi nosso professor de ciências durante o ensino médio, os alunos sempre o chamaram de fungos. Sua paixão era o estudo e a pesquisa de fungos. Cada armário de exposição em seu laboratório de ciências estava cheio de itens relacionados a fungos. Rumores disseram que ele até desenvolveu seu próprio fungo em casa. Uma vez houve um caso de que um de seus experimentos foi quebrado, o culpado ficou desconhecido. O professor presumiu que fui eu quem quebrou. O professor me deu uma surra e me desprezou por um período de tempo, mas assim que ele soube que meu pai era o vice-diretor da escola, ele imediatamente mudou a forma de me tratar. Esse é o tipo de pessoa que ele é. Akayama diz que quando começa a pensar que o professor vai ficar na sua casa, ele fica com vontade de bater no professor. O domingo finalmente chega e Seiji leva o professor até a casa de Akayama. O professor cumprimenta Akayama e diz que já faz 15 anos que desde a última vez que ele o viu e diz que o garoto se tornou um bom rapaz. O professor diz que o garoto está cada vez mais parecido com o pai. O professor elogia a casa e diz que os outros alunos também alcançaram o sucesso, mas Akayama é o mais novo a chegar tão longe. O professor olha para Akayama e diz estar orgulhoso do garoto. O professor diz que mesmo que por pouco tempo vai ser um sonho morar em uma casa como essa. Akayama diz para ele esperar e diz que ainda não concordou em alugar a casa. E como ele vai viajar em poucos dias, ainda nem pensou no aluguel e é melhor que procurem outro lugar. O professor diz que já procuraram em todos os lugares, mas não encontraram e eles ficaram esse tempo todo com parentes, mas não tinha muito espaço. O professor implora e diz que se eles não puderem ficar ali não terão mais outro lugar para morar. A filha do professor começa a chorar e a dizer que gosta desse lugar e quer ficar. Seiji diz para Akayama deixar ele tratar do resto do assunto. Nakayama tenta falar algo mais, o filho do professor começa a chorar. Seiji pergunta se talvez o bebê está com fome e tenta fazer a criança rir. A mulher esconde o bebê enquanto ele fica aos berros. Observando a cena, Nakayama só consegue dizer o quanto essa família é estranha. Akayama acorda e diz se sentir doente e diz que ainda consegue sentir o fedor do mofo do dia anterior. Akayama se pergunta se é tão sensível assim e diz que a parede parece muito estranha. Akayama diz que antes a parede não parecia assim. Akayama diz que talvez a luz estava fraca demais para ele notar, mas isso é muito estranho e a casa mudou. Andando pela casa, Akayama diz que o segundo andar está ainda pior. Akayama tenta abrir a porta, mas está tudo deformado. Indignado, Akayama diz que a casa inteira está estranha. Akayama, um tempo depois, chama um especialista. Akayama pergunta se há algum problema com o material. O homem diz que a qualidade do material é garantida e a única explicação é devido ao mau uso. Akayama pergunta o que poderia ter causado esse estado. O homem diz que não dá para saber antes de examinar, e de qualquer forma deve ser consertado o mais rápido possível, mas eles estão com falta de mão de obra, então só vão poder começar no próximo mês. Akayama chama seu irmão Seiji e o pergunta se ele tem alguma pista, pois essa é uma casa com menos de 2 anos e isso não é normal, e tudo se transformou nesse lugar depois que alugaram para o professor Roji. Akayama pergunta que tipo de estilo de vida a família levava e onde eles estão agora. Akayama pergunta por que Seiji não responde suas perguntas. Seiji diz que também não tem ideia, já que o professor se mudou sem aviso.
Indignado, Akayama diz que aquela família faz de sua casa uma bagunça e foge. Ele diz que provavelmente a reconstrução da casa deles já terminou, e eles podem os encontrar lá. Seiji diz que já esteve na casa do professor e viu que ainda estava em ruínas devido ao fogo e os vizinhos também não tinham nenhuma pista do que aconteceu. Akayama volta a narrar. Alguns dias depois, o teto, as camas e móveis começaram a desenvolver anormalidades. É o mofo. O cheiro do mofo desapareceu anteriormente, mas agora estão crescendo novamente. O mofo está causando essas bizarras deformidades na casa. Mas como isso pode ser possível? O mofo pode realmente ser tão sério assim? Isso é completamente doido. Esse mofo está em todo lugar, em cada superfície. Talvez isso possa ser uma nova espécie de mofo. Akayama mais uma vez chama seu irmão. Akayama conta que cada dia fica mais anormal, e cada superfície está completamente coberta com mofo. O banheiro está em mau estado, pode ser devido à umidade, e não há qualquer forma de ser usado. O segundo andar é a parte mais afetada, mesmo que não estando úmida. Akayama diz que na escola o professor estava sempre fazendo experimentos com mofos e estas devem ser as novas espécies criadas. Fungos e mofos são parasitas e estão presos à casa. Akayama pergunta por que seu irmão está tremendo. Seiji diz que é melhor Akayama sair rapidamente da casa e diz que não dá para ele ficar ali já que é horrível. Akayama pergunta se Seiji sabe de alguma coisa. Seiji diz não saber de nada. Irritado, Akayama segura seu irmão pela camisa e o manda dizer o que aconteceu enquanto ele não estava ali. Seiji sai correndo dizendo que não sabe de nada. Akayama segura Seiji e o derruba e o manda falar claramente. Seiji diz que a casa de Akayama está igual àquela família. A casa está igual ao rosto daquela família. Akayama pergunta o que ele quer dizer. Seiji diz que o bebê filho do professor, ele viu o bebê. Quando a família chegou não deixaram ele ver o bebê por uma razão. Seiji diz que viu isso quando eles tinham acabado de se mudar. Seiji diz que foi os procurar por algum problema na papelada. Os pais não estavam em casa. O bebê já sabia engatinhar. Ele estava rastejando pela casa. Os lugares por onde o bebê passava, estava espalhando por todos os lugares. Akayama pergunta o que estava espalhado por todo lugar. Seiji responde que é o mofo que estava em todo lado. E agora que ele pensou melhor, a criança tinha mofo e bolor espalhado por todo o corpo. Seiji conta que o rosto era a pior parte. Havia uma estranha deformidade. E não só isso, a filha mais velha também foi infectada. Seiji diz que deve ser como Akayama disse, deve ser uma nova raça de fungo e deve estar se alimentando do corpo do bebê. Seiji diz para seu irmão que é muito perigoso ficar ali. Seiji pergunta se Akayama entende agora e o manda sair logo dali e esquecer todas as coisas e bagagens. Akayama diz que entende e pergunta a Seiji se ele pode ir para a casa dele por alguns dias. Seiji confirma enquanto sai limpando sua roupa. Em narração, Akayama diz: Seiji tem medo de ser infectado pelo mofo porque eu posso já carregar os esporos do fungo. A partir daí a casa continuou a piorar terrivelmente, mas gradualmente até perdi as forças para chamar o Seiji. Não sei por que perdi a vontade de sair de casa também. Os enormes e misteriosos tubos do mofo mutante estão por toda a parte. Um pó negro sobe no ar a cada passo que dou. Não muito tempo depois, tubos pendurados no teto e nas paredes. Um líquido preto e viscoso escorre de suas pontas. De onde vêm esses tubos, eu me pergunto. Aquele é o quarto que não consegui abrir antes. Meu rosto está coçando muito. Um mofo fez isso ao professor Roji e sua família. Droga, está tudo contaminado. Estou sentindo a coceira. Está se espalhando. Espalhando, espalhando, espalhando. Finalizando aqui o capítulo.